Uma medida que divide opiniões no Brasil. Uma medida que ressurge num momento de seca histórica no país. Uma medida que tem como lógica usar mais luz solar e poupar energia, mas que tem sua eficácia questionada. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 17 de setembro de 2024, dia em que o Ministério de Minas e Energia trabalha num estudo sobre a necessidade e a viabilidade da volta do horário de verão no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve decidir até o fim dessa semana sobre o retorno da medida. O ministro da pasta de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse em entrevista à Rádio Itatiaia na segunda-feira que a volta do horário diferenciado é muito provável e que pode acontecer em até 30 dias, como a gente escuta agora. O horário de verão passa a ser uma realidade muito premente e eu vou explicar por quê. Porque com essa escassez hídrica, num momento de pico entre 6 e 8 horas, que é quando a gente perde a energia solar, que hoje gera mais de 20 gigas por dia, é o momento que a gente deixa de gerar a solar, diminui a eólica, que são as energias intermitentes, e nós precisamos despachar térmica. Então o efeito do horário de verão, não é só um efeito de segurança energética. E se ele for acontecer, vai acontecer de forma extremamente planejada para que haja impactos apenas positivos para a população mineira e brasileira. Mais ou menos uns 30 dias, né, ministro? Perfeitamente, é muito possível nessa... O retorno do horário de verão tem sido discutido como uma alternativa para lidar com a estiagem. O Brasil passa pela maior seca da sua história recente e tem batido recorde de registros de queimadas e incêndios em diferentes regiões. A seca registrada agora é mais extensa e também mais intensa que as de outros anos da série histórica, iniciada em 1950, segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. Fatores como a estiagem registrada em 2023 explicam parte do cenário. O quadro tem impactos ambientais, sociais e econômicos para grandes porções do Brasil, entre eles a queda no nível de reservatórios das hidrelétricas, responsáveis por mais de 60% da geração de energia elétrica brasileira. Enquanto os reservatórios diminuem, as ondas de calor em pleno inverno têm feito o consumo de energia disparar, com aumento no uso de eletrodomésticos e aparelhos de ar-condicionado. É nesse contexto que o horário de verão voltou a ser discutido, já que ele foi concebido como uma medida de eficiência energética. Na prática, durante o verão, adianta-se 1 hora nos relógios nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Historicamente, o horário de verão ia do fim de outubro a meados de fevereiro e afetava os seguintes estados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A decisão final sobre o retorno da medida extinta em 2019 fica a cargo de Lula. Segundo o site G1, a definição do presidente não será apenas técnica, mas também política, já que o horário de verão mexe com a rotina da sociedade. O adiantamento dos relógios nos meses em que a temperatura está mais quente e em que os dias são mais longos que as noites tem como objetivo principal o aproveitamento da luz natural para redução no consumo de luz artificial entre as 18 e as 21 horas. Outro ponto positivo do horário de verão é a redução da sobrecarga no sistema de energia no país. Em casos extremos, essa sobrecarga pode provocar apagões. A mudança de horário também reduz o uso de energia termoelétrica por queima de carvão, uma alternativa mais cara e mais poluente. Isso ocorre porque algumas usinas do país geram menos energia quando anoitece. Esse é o caso de fontes intermitentes, por exemplo, das eólicas e das solares. A solar porque a luz do sol diminui, a eólica porque os ventos decaem. Com isso, o horário de verão era usado para ajudar num horário que costumava ser justamente crítico para o sistema elétrico brasileiro. Em 2017, porém, o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, fez uma avaliação técnica que indicava que, devido a mudanças no perfil e na composição da carga nos últimos anos, o horário de verão não tinha mais impacto significativo.
Entre 2013 e 2016, a economia caiu de 405 milhões de reais para 159 milhões e 500 mil reais. Se por um lado economiza-se energia entre 18 e 21 horas, por outro o estudo verificou aumento do consumo à noite e ao longo da madrugada, com o uso de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores por causa do calor entre a meia-noite e as 7 horas da manhã. O estudo realizado na época fez o Ministério de Minas e Energia afirmar que a medida deixou de se justificar pelo setor elétrico. A intensificação da aquisição e do uso de aparelhos de ar-condicionado mostrou que os impactos elétricos e energéticos associados ao horário de verão são diretamente associados à temperatura e não somente aos aspectos de iluminação. Além disso, as lâmpadas ficaram mais eficientes e deixaram de ser um fator de preocupação. Um projeto de 2017 para acabar com o horário de verão do então senador pelo MDB de São Paulo, Ayrton Sandoval, fala de outro aspecto negativo do horário de verão. Ele cita estudos de outros países que mostram que a mudança de horário pode alterar o relógio biológico e provocar sintomas como irritabilidade e lapsos de memória, aumentar o estresse e reduzir a produtividade, entre outros impactos na saúde. A proposta foi arquivada ao fim da legislatura do senador. Um estudo de 2012, conduzido por pesquisadores da Universidade de Singapura, mostrou que o deslocamento de 1 hora no sono dos indivíduos afetados pelo horário de verão gera noites mal dormidas e sono no dia seguinte. Outra pesquisa mostrou que uma noite mal dormida faz com que fiquemos mais egoístas, impulsivos e instáveis. Um artigo do American Journal of Cardiology reporta que durante a primeira semana de horário de verão nos Estados Unidos, existe um aumento de 10% nos ataques cardíacos. A causa pode ser o estresse causado pela privação e má qualidade do sono. O cansaço e confusão quando a hora muda são em parte causados pelo chamado ritmo circadiano. A luz controla a produção de um hormônio chamado melatonina, que diz ao corpo quando ficar com sono. Com luz, produzimos menos. No escuro, o corpo libera mais, o que nos indica que devemos dormir. O ritmo circadiano é rígido e alterar em 1 hora esse ciclo pode desregular a produção do hormônio por alguns dias. Embora o senso comum diga que o corpo leva uma média de 1 semana para se acostumar aos novos hábitos, algumas pesquisas dizem que, na verdade, o relógio biológico nunca se adapta ao horário de verão. Mas o horário de verão tem também efeitos positivos. Na Europa e na Austrália, existem evidências de aumento de atividades físicas entre crianças quando o horário muda. Nos Estados Unidos, há uma ligeira queda no número de acidentes de trânsito com morte, porque a visibilidade melhora com a luz do sol em horários de rush. Para o setor turístico, a volta do horário de verão é vista com otimismo. Segundo o Ministério do Turismo, em nota divulgada em outubro de 2018, por exemplo, os meses em que os relógios eram adiantados em 1 hora eram importantes para o setor e estavam entre os que mais geravam empregos na economia turística. A origem do horário de verão é um mistério. Não existe um consenso sobre quem teve essa ideia. Segundo o site do Ministério de Minas e Energia, estudos afirmam que a primeira pessoa a propor a sua adoção foi o Benjamin Franklin em 1784, nos Estados Unidos. O pai fundador do país americano teria percebido que durante alguns meses do ano o sol nascia antes das pessoas se levantarem. Franklin então pensou que se as pessoas acordassem mais cedo naquele período, elas poderiam aproveitar melhor a luz do dia e economizar velas numa época em que não existia luz elétrica. Mas as autoridades não implementaram suas ideias. O horário de verão foi aplicado em larga escala pela primeira vez na Alemanha em 1916. A decisão, instituída na Primeira Guerra Mundial, tinha como objetivo reduzir o consumo de carvão usado na geração de energia. No Brasil, o horário de verão é adotado com algumas interrupções desde 1931, quando foi implementado pelo governo de Getúlio Vargas. Naquele ano, uma nota no Jornal Diário de Notícias dizia o seguinte: a prática dessa medida já universal traz grandes benefícios ao público em consequência da natural economia de luz artificial. A medida foi repetida sem regularidade até 1985, ano em que uma seca histórica fez o horário de verão ser adotado regularmente. Ele se tornou permanente em 2008, a partir de um decreto que estabeleceu que a medida iria vigorar no 3º domingo de outubro até o 3º domingo de fevereiro do ano seguinte. Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro extinguiu o horário de verão. Ele justificou o fim da medida afirmando o seguinte: que está sendo atingido esse justo anseio da população brasileira. E eu concordo que eu sempre reclamei do horário de verão e tive a oportunidade agora, atendendo às pesquisas que fizemos também,
que mais de 70% da população era favorável ao fim do horário de verão. Esperemos que dê certo, que o Brasil não tem nada a ver com a economia da energia, mas em não mais mexendo no relógio biológico, com toda certeza, a produtividade do trabalhador aumentará. O Brasil era um dos poucos países em região tropical a adiantar os relógios durante o verão, quando a medida foi extinta. Nos Estados Unidos e na Europa também se discutiu o fim do horário de verão, mas em geral as discussões não prosperaram. O Durma com Essa volta já. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira com ministros para debater o combate às queimadas no Brasil. Antes disso, o governo federal já vinha sendo provocado pelo STF a agir, como escreveu a Isadora Rupp. Isadora, quais foram as determinações do Supremo contra os incêndios que tomam conta do país? O ministro Flávio Dino foi quem assumiu a dianteira desse assunto dentro do STF. O impacto ambiental no país é enorme. Segundo o Monitor do Fogo, projeto da rede MapBiomas, o Brasil perdeu mais de 5 milhões de hectares para queimadas em agosto, uma área que equivale ao território do estado da Paraíba. 10 de setembro, Dino determinou a convocação imediata de mais bombeiros militares para integrar a Força Nacional e auxiliar no combate ao fogo. No último domingo, ele autorizou que o governo federal utilize créditos extraordinários para lidar com os incêndios no Pantanal e na Amazônia. Isso significa que os valores gastos pelo governo federal para conter o problema não vão entrar no cálculo da meta fiscal. Para isso valer, o governo precisa encaminhar um pedido por medida provisória ao Congresso Nacional. E aí são os deputados e senadores que aprovam a ação. O ministro também ordenou um mutirão das polícias federal e civil nas investigações das causas dos incêndios. A PF já abriu 52 inquéritos que apuram se as ações são criminosas. Na quinta-feira desta semana, o ministro vai se reunir com governadores da Amazônia Legal para discutir quais medidas estaduais estão sendo tomadas. Lembrando que a responsabilidade pela contenção dos incêndios é dividida entre a União e os estados. Isadora, como cientistas avaliam as ações tomadas até agora contra o fogo? Eles avaliam que a dianteira do Supremo foi acertada e que o governo federal demonstra preocupação com a situação. Mas as medidas tomadas até agora pelo Executivo estão aquém do ideal. Lula anunciou na semana passada a criação da Autoridade Climática, cuja ideia é estabelecer condições para ampliar e acelerar políticas públicas do Plano Nacional de Enfrentamento aos Riscos Climáticos Extremos, com foco na adaptação e preparação para o enfrentamento a esse tipo de fenômeno. Só que essa era uma promessa de campanha de Lula, que estava em seu plano de governo, e só foi anunciada agora, depois que a crise das queimadas tornou-se visível para o Brasil inteiro, e segue tomado pela fumaça. O cientista do clima Alexandre Costa, da Universidade Estadual do Ceará, com quem eu conversei, também considera pífio o número de militares do Exército mobilizados para ajudar. Diz que as Forças Armadas poderiam contribuir de forma mais rápida com o envio de aeronaves para cessar o fogo em áreas de mata fechada, onde o acesso de brigadistas é muito difícil. O Alexandre, que inclusive foi membro do grupo de trabalho da área ambiental na transição do governo Lula, também me falou que a gestão petista não tem uma unidade interna para responder nos termos de proteção ambiental e enfrentamento à mudança do clima que são necessários. Mas as pastas pensam o problema de forma muito diferente. Ou seja, não adianta o Ministério do Meio Ambiente se preocupar se outros ministérios, como Minas de Energia e Agricultura, vão na direção oposta. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. Do debate sobre a volta do horário de verão no Brasil ao combate aos incêndios, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, participação de Isadora Rupp, edição de áudio de Bruno Bimbati e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!